E aí, galera da terceira série, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos aí para nossa aula número 10 já, né? Hoje é dia 13/5, quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Pessoal, a partir dessa aula, então, nós vamos começar aí a utilizar o livro de redação de vocês, tá? O livro de produção de texto, beleza? Nós ainda vamos continuar aí com a aula comigo e o professor Felipe, mas nós vamos começar a utilizar o livro, beleza? Então, um tema que vocês trabalharam com o Felipe, né, na aula passada, foi sobre preconceito e intolerância, tá? E nós vamos aí fazer a produção de texto sobre um tipo específico aí de preconceito, beleza? Vamos lá então, pessoal. O que acontece? As provas de vestibular, né, eles vão trazer aí variados gêneros textuais para a gente trabalhar, né? E numa prova só, nós vamos ter aí, na parte ali de textos, onde a gente vai estar lendo aqueles textos, nós vamos ter variados gêneros textuais para a gente ler e interpretar, beleza? Então, nós vamos ter aí manuais, nós vamos ter editais, né? O edital do concurso, por exemplo, né? E todos esses textos e esses materiais, eles não estão cobrando da gente nada mais, nada menos do que a leitura. Então, que você seja capaz de ler e de interpretar, né, o texto. Interpretar, pessoal, não é apenas você ir lá no texto, pegar a resposta e colocar lá. Não. A interpretação, ela vai um pouco mais além. A interpretação, ela faz parte ali não só da leitura e do reconhecimento do sentido, do reconhecimento da informação, como também de uma inferência. O que seria a inferência? Você pegar a ideia que está no texto e formular a ideia na sua cabeça, tá? Então, isso seria aí você fazer a interpretação do texto, beleza? Então, espera-se nessas provas que o candidato, né, seja capaz de ler, interpretar um texto base, de forma madura, de forma autônoma, de reorganizar as informações colhidas durante a leitura em um único formato, tá? Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Para que a comunicação funcione, dentro do processo comunicativo, a gente tem vários componentes na comunicação, no processo comunicativo, tá? O que a gente chama de elementos. Nós temos aí os elementos do processo comunicativo. Quem são esses elementos? Nós temos aí o emissor, tá? Aquele que emite a mensagem. Nós temos a mensagem, a informação. Nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. O meio, ou seja, que seria aí o que a gente chama de canal, tá? É o meio. O canal, ou seja, qual é o meio pelo qual você está passando essa mensagem? É um texto escrito, é pela voz, é linguagem de sinais, ok? A linguagem empregada seria aí o código, tá? O código que a gente está usando para passar essa mensagem, beleza? E o referencial, beleza? Então, nós temos aí os elementos do processo comunicativo e nós também temos as funções da linguagem, que provavelmente vocês até se lembrem, tá? Então, nós vamos ver aí hoje o artigo de opinião. O que acontece? A diferença, pessoal, basicamente, do artigo de opinião para a dissertação argumentativa é o quê? Na dissertação argumentativa, a gente sempre vai ter ali a necessidade de você convencer o leitor, de você convencer o outro, apresentando os seus argumentos, apresentando os dados, os fatos, para você convencer o leitor. Então, essa é a intenção da dissertação argumentativa. O artigo de opinião, ele é um pouquinho diferente. No artigo de opinião, a necessidade é apenas de eu apresentar a minha opinião e os meus argumentos. Não é necessário ali o convencimento. Então, no meu artigo de opinião, não vou ter a presença da parte persuasiva que geralmente a gente tem ali na dissertação. Trata-se de um gênero textual comumente requisitado em exames de vestibulares e concursos públicos de forma geral. Sendo assim, torna-se imprescindível incorporá-lo aos nossos conhecimentos. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao âmbito jornalístico. Tem por finalidade a exposição do ponto de vista. Gravem isso, pessoal, ó. Exposição. Então, basicamente, o artigo de opinião, ele é um texto expositivo. Tá? Ele é basicamente um texto expositivo. Eu vou expor a opinião, tá? Mas não é necessário que eu defenda aquela opinião, que eu apresente ali, né, os dados para convencer o outro, beleza? E o que acontece? Nós temos aí, quando a gente está escrevendo textos, a gente está fazendo a produção de textos, vou apagar aqui para a gente. Na nossa produção de texto, a gente vai fazendo a produção de texto, pessoal, a gente pode utilizar um recurso muito útil
tá? Para a gente fazer aí, trazer argumentações, para embasar as nossas ponderações, para embasar as nossas ideias, que é a paráfrase. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, o que acontece, pessoal? Copiar o texto de forma idêntica, do jeito como ele está lá, original, não pode, tá? A gente chama isso aí de plágio, tá? A menos que você esteja inserindo aí essa ideia, colocando entre aspas, citando a fonte de quem você tirou, ok, você pode usar, beleza? Se você não quiser fazer essa utilização colocando aspas e você quer inserir ele dentro do seu texto, a gente usa a paráfrase. O que é a paráfrase? Basicamente, pessoal, a paráfrase é você pegar a ideia de um outro autor, tá? Então você pega a ideia de um outro autor, uma ideia que foi trabalhada por outra pessoa, e você reproduz essa ideia com as suas palavras, tá? Então você reproduz com as suas próprias palavras. Isso a gente chama de paráfrase, beleza? Mas você ainda precisa citar, então você pode colocar, por exemplo, segundo fulano, tá? Então, segundo fulano de tal, aí você reproduz a ideia do fulano com as suas próprias palavras. Isso é o que a gente chama de paráfrase, beleza? Então, o que é paráfrase? A paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Então, olha só, você precisa manter a ideia, mas agora você reproduz ela com as suas próprias palavras, beleza? A paráfrase, pessoal, ela faz parte ali, ela está dentro ali do contexto de intertextualidade, tá? A intertextualidade é uma das principais características da paráfrase, tá? Então, a intertextualidade ela vai permitir que a comunicação do texto ela fique ligada, né? Então, vai trazer coerência para aquilo que você está apresentando no seu texto. Então, por exemplo, nós temos aqui o texto original, né? Gonçalves Dias, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aqui nós temos aí uma paráfrase, né? De Oswaldo de Andrade, tá? Então, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, seria aí o canto de regresso à pátria, né? Então, é uma paráfrase do texto original de Gonçalves Dias, tá? Da canção do exílio. Então, é assim que funciona aí o nosso recurso paráfrase, beleza? Preconceito linguístico. Então, pessoal, a produção de texto dessa semana, vocês irão produzir um artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião sobre preconceito linguístico, tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, ó, esses dois textos aqui para vocês lerem, tá? São dois textos motivadores que vocês podem estar lendo aí para ajudar vocês na produção de texto, tá? Então, produzir um artigo de opinião sobre preconceito linguístico. Beleza? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, terceira série. Um grande abraço.